Agradecer a todos que estão nos acompanhando nesses cultos e agradecer também a presença de todos pessoalmente nesta reunião. Que Deus te abençoe. Você que não pôde vir e está nos ouvindo, que também Deus te abençoe. Amém? E que Deus nos ajude sempre. Hoje nós queremos trazer para você, se Deus nos permitir, no desenvolvimento, e pedimos a Ele que Ele nos ajude a poder chegar ao seu coração, eu peço para que você abra a sua Bíblia no Velho Testamento, no livro de 1 Samuel. O nome deste livro tem a ver com o assunto de hoje, especificamente com a sua mãe, Ana. Nesta noite nós vamos mostrar biblicamente a atitude desta mulher. Ana é um retrato para as mulheres do Senhor. Ana começou com oração. Oração e clamor da dor que ela sentia no seu coração por não poder ser mãe. Seu esposo, Eli, que era o profeta, e entre outros, não a compreendiam. Mas ela tinha certeza que Deus lhe ouvia. Nesta noite, nós vamos ler primeiro o capítulo 1, do versículo 26 ao 28, um trecho da oração de Ana, de tantas que ela teve. Depois você vai entender melhor. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nos dizeres dela. Disse ela: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui estive contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Oração. Amado Deus, na sua santa presença, te honramos e te louvamos. Pedimos nesse momento tranquilidade, capacidade, discernimento para poder falar da sua santa palavra. Amém. Que omita de nós o lado pessoal, o lado humano, e que habite em nós o seu Espírito para poder falar da sua verdade. Amém. Da mesma forma, falando em Espírito, que possamos chegar em Espírito em cada ouvinte. Amém. E em nome de seu Filho amado, que nós te agradecemos. Amém. Amém. Aqui está a oração desta mulher, chamada Ana, e ela chegou ao Senhor neste ponto dessa leitura. Ela estava com seu filho, Samuel, e ela foi levar ao Senhor e ela se apresentou. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Agora esse menino está aqui, o Senhor atendeu as minhas orações, que eu já tinha feito há algum tempo atrás, não apenas uma oração, mas eu acredito que centenas de dezenas de orações, e Deus atendeu essa mulher. Mas não foi assim de um estalar de olhos. É o que nós vamos passar para você. Primeiro, eu quero comentar com você de como era o ambiente. Certa feita, um servo de Deus, cujo nome era Eucana, esposo de Ana, e ele viajava com toda a sua família de ano em ano para prestar culto de satisfação a Deus, para adorar a Deus nas terras da tribo de Efraim, numa cidade chamada Siló. Ana
havia construído um histórico com Deus nas suas orações e peregrinações. Por isso que ela disse: eu sou aquela mulher que esteve contigo. Esteve contigo porque ela tinha ido ao tabernáculo, ao templo, todas as oportunidades que ela teve. Neste tempo, era o tempo dos juízes. Eli era um juiz do povo e sacerdote nessa cidade de Siló. Era uma cidade nos montes das terras de Efraim. Siló, interessante, significa local de descanso, lugar de descanso. Verdade é que depois do povo peregrinar por mais de 40 anos no deserto, como nós sabemos, finalmente o tabernáculo móvel do Senhor, onde estava a arca, pôde descansar, fixando parada nesses sítios da terra prometida. Desde os tempos de Josué, logo depois de Moisés, esta cidade era o centro das 12 tribos. E quando você for olhar no mapa, fica exatamente no centro, a tribo e a cidade de Siló. Segundo o que nós vemos, seguiu-se o culto nesse lugar desde Josué até depois de Samuel, seu filho. Neste lugar montanhoso, ali permaneceu o tabernáculo, junto com a Arca da Aliança, por mais de 300 anos. Nós conferimos esta informação bíblica no livro de Juízes, porque foi o tempo deles. Veja 21 e 19, como confirmamos. Então disseram, quem disseram foram os anciãos remanescentes depois da morte de Josué. E eles dizem: eis que de ano em ano há solenidade do Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho alto, que sobe de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. É uma localização dessa cidade e o ofício que deveria ser executado anualmente. Como nós vemos, nesse local havia culto de adoração a Deus. Tornou-se um templo de peregrinação de todas as tribos de Israel nesse lugar, por esses 300 anos. Apenas depois da construção do templo, por Salomão, é que o centro de encontro dos judeus para adorar e sacrificar ao Senhor passou a ser Jerusalém, mais ao sul. Pois então, irmãos, diante dessa situação histórica e geográfica, foi nessa cidade, nesse local, em Siló, que esta mulher, Ana, entendeu que Deus poderia socorrer a sua aflição. Ela era frequentadora do tabernáculo, em todos os dias de culto e oração que ela poderia ir. Tão rápido ela percebeu no seu coração que ali ela poderia ter a oportunidade de conversar com Deus para intervir por ela. E ela permaneceu implorando por um filho a quem Deus lhe deu Samuel, como nós lemos logo no começo. Alguém poderia argumentar nos dias de hoje: Ana não poderia ter momentos com Deus na sua casa, em qualquer outro lugar? Sim, irmãos, eu creio que ela poderia, mas aconteceu em Siló. Lá era o local que a nação peregrinava para se encontrar, para reunir e adorar a Deus. Assim, num paralelo, estamos nós, é na igreja que reunimos para cantar, para ouvir os irmãos pedir oração, onde nós unimos, nos reforçamos e nos reatamos os termos de compromissos com Deus. Por isso que eles peregrinavam por dezenas de quilômetros, ouvir a palavra de Deus, prestar culto de adoração. É neste lugar que estamos agora, na igreja do Senhor, onde nós reunimos para adorar. Aqui é o nosso encontro de tabernáculos,
porque segundo a palavra de Deus, e Pedro comenta, que nós somos o tabernáculo vivo, os tabernáculos vivos de Deus. Espiritualmente, estão reunidos nesse local dezenas de tabernáculos de Deus. Amém? Não diferente de Ana, é por isso que num culto em que Ana entendeu que o Senhor poderia lhe ouvir, ouvindo o profeta, ouvindo os irmãos, é neste momento aqui no culto que você e seus filhos aprendem que Deus pode nos ouvir e nos atender. Diabolicamente, Satanás tem afastado as pessoas de igreja, inclusive pessoas convertidas, achando que a igreja não é tão importante assim. Mas eu lhe digo biblicamente, a igreja tem autoridade e ela é muito importante para a sua saúde espiritual. Amém. Nunca afaste dela. Mais uma leitura agora nesse mesmo capítulo. Nós vamos entrar em vários textos desse capítulo, agora no versículo 9, e Ana. Nós vamos ver agora, como nós antecipamos dizendo que ela foi entregar o filho, agora nós vamos ver o porquê que ela foi entregar. Veja só. Versículo 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Ela não morava em Siló, ela morava a 30 quilômetros de Siló, na cidade chamada Ramá. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. O sacerdote, no caso o pastor, estava sentado perto do templo. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Não é pecado chorar. O que demanda o seu choro é como está o seu coração. O que demanda a sua alegria é como está seu coração. Hora de chorar, vamos chorar. Hora de confraternizar, vamos nos confraternizar. E Elias estava observando. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não raspará navalha. Isto é, vai ser exclusivo para o serviço do Senhor. Dia de voto, Ana foi exigente, pediu um filho. Olha, para uma mulher que não pode ter filho, pedir um filho ou uma filha, até que é razoável. Mas para uma mulher que está em aflição e quer um filho e pedir um homem, poderíamos dizer, aí é demais. O aí é demais depende da fé que você tem e os propósitos que você almeja. Amém? Quando conhecemos Ana, sabemos que ela era estéril, por isso toda essa conversação. Ela não poderia ser mãe. Isso está no capítulo 1 e versículo 6. Passe os olhos na sua Bíblia e veja. Por isso ela chorava amargamente. Ela era aflita. Vivia chorando por uma criança ou um filho. Ela queria ser mãe, embora sentenciada pela vida toda que ela não poderia ser mãe. Foi então que Ana pôs em operação um profundo clamor a Deus de fé, pura fé. Ninguém acreditava nela, mas ela cria que Deus poderia fazer alguma coisa na vida dela. O testemunho dela crer é que ela foi fazer um voto ao Senhor. Deus ouviu as orações de Ana, como nós já lemos. Ela deu à luz a um dos maiores homens da Bíblia, o profeta Samuel. A reação de Ana foi esta. Ela não saiu festejando com o filho como um troféu. Olha, ganhei um filho, agora eu sou uma mulher feliz. Assim que recebeu a Madre de Deus, ela não esqueceu de Deus, que ouviu o pacto que ela fez. Surpreendentemente, ela leva o seu filho de volta ao tabernáculo, assim que ele é desmamado, porque ela prometeu que este menino ia dedicar a sua vida a Deus.
Samuel era um menino e, quando desmamado, foi apresentado ao Senhor e lá, desde menino, ele aprendeu a ouvir a voz do Senhor e a conversar com o Senhor. É na igreja que as coisas acontecem. Amém? Em 1 Samuel 3:21, podemos dar uma pensada nesse versículo e ver. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, onde o povo reunia, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Samuel já estava conversando, orando com o Senhor. Ana se transforma em um dos maiores exemplos de mulheres bíblicas de perseverança, fé, gratidão e fidelidade para cumprir seu termo de voto pessoal com Deus. Sua persistência atraiu a atenção do Senhor, que lhe presenteou com um filho acima do seu pedido. Olha, ela pediu um filho e Deus deu um profeta. Não foi apenas um filho comum. Ana, na sua imensa gratidão e com compromisso de voto com Deus, devolveu o menino ao Senhor para ser cuidado, ensinado e educado no serviço exclusivo ao Senhor. Então ela disse: o Senhor me atendeu, ao Senhor eu entrego. Amém? Ana não transformou o menino Samuel num príncipe exclusivo para ela, para talvez desfilar orgulhosa diante da sua desafeta Penina. E vocês que lêem a história sabem que essa mulher não gostava de Ana, provocava Ana. O menino que ela tanto quis não foi para ela, era para a glória de Deus. Samuel tornou-se um homem para o serviço de Deus e aprendeu os caminhos de Deus desde jovenzinho. Que lição para cada um de nós, para começarmos a empregar cada dia mais aos nossos filhos? Filhos, é para trazer nos cultos, sim, na escola dominical, nos cultos dinâmicos das quintas-feiras, nos sábados, ir para a Ilha Solteira no culto na casa da irmã Maria, dar lição de compromisso para eles. Isso é muito importante. Eles vão entender melhor a voz de Deus, o vocabulário divino, através das pregações, através dos cânticos e através de apenas nos ver falando das coisas de Deus. Isto é, ouvir. Amém? Terceira leitura. No capítulo 2, versículo 18 a 19 de 1 Samuel, nós vemos: porém Samuel ministrava perante o Senhor sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho. E preste atenção agora. E sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, porque ele ainda era pequeno, e de ano em ano trazia, quando seu marido subia para fazer o sacrifício anual. Como o menino cresce rápido, todo ano troca, muda de roupa. Então, foi assim. Às vezes, irmãos, ouvimos dizer que criamos filhos para o mundo. Procure não dizer isso. Pois é, Ana nem criou Samuel, apenas desmamou e já entregou para o Senhor. Deus nos dá filhos para o serviço dele. Nós apenas cuidamos deles e trocamos as suas roupinhas e damos papinha na boca. No demais, a vida deles deve ser para serviço de Deus. Amém? Cuidado como você às vezes quer se apossar dos seus filhos ou do seu precioso, da sua preciosa, e aprenda a desmamá-lo e desapegar para entregá-los a Deus. Esse desapego é espiritual. Olha, vamos ler mais um trecho, agora do capítulo 1, versículo 21 a 28, um momento anterior à nossa leitura. Aquela primeira que nós lemos, que foi do versículo 25 ao 28.
Porque nós vimos que depois de Ana dar luz, Ana levou o menino para a casa do Senhor. Mas no versículo 21, nós lemos: e subiu aquele homem com toda a sua casa, isto é, subiu, quer dizer, andou 30 quilômetros, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual, a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então eu o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Eucana, seu marido, disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até que desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra, isso é, cumpra seu voto. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou consigo 3 bezerros, uma efa de farinha, um odre de vinho, e levou à casa do Senhor em Siló. E era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E foi aí que nós começamos a pregação desta noite, quando nós lemos ela dizer: ah, Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Você está vendo agora a propriedade que ela trouxe a esse menino? Eu sou aquela mulher que se ausentou por um tempo. Lembra do que o Senhor tinha me prometido um filho? Pois é, Senhor, ele estava mamando e eu preparando para trazer. Por isso eu me ausentei. Talvez o Senhor não lembre direito de mim, mas eu lembro. Eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo, lembra? Chorando, um filho para adorar o Senhor. Por este menino orava eu, lembra, Senhor? E o Senhor atendeu a minha petição que eu tinha feito. Por isso também eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali o Senhor e deixou o menino. Amém? Amém. A viagem de fé de Ana foi longa, para ela chegar nesse momento. Muitas orações, clamores insistentes, até a resposta final e depois o cumprimento do seu voto. E ela não tinha voltado mais ao templo até cumprir seu voto. Durante esse período, ela sofreu muitas afrontas. Você, talvez, que não leu ainda, não imagina. Não foi tão fácil assim. Ela teve comparações, ela teve provocações, inclusive a incompreensão do próprio Elias, aliás, do próprio Eli, o profeta. E veja em 1 Samuel 1,8, um caso do esposo dela, que também não entendia direito a sua mulher, e aqui agora eu quero que todos prestem bastante atenção no que nós vamos falar. Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Quantas vezes nós perguntamos para a nossa esposa: por que você está assim? Ana, por que choras? E por que você não come? E por que está mal o teu coração? E ele estufa o peito e diz: não sou eu melhor que 10 filhos? Olha, irmãos, podemos comentar esta frase, esse comentário de Eucana. O esposo não entendia a situação da sua mulher. De verdade, ele não entendia. E ele quis praticar um certo agrado com ela, de uma comparação da sua própria suficiência de esposo para com ela. Ele se achava capaz de dar alegrias no lugar de 10 filhos. Eucana era um bom homem, mas ele era ingênuo. Ele era ingênuo na situação da mulher dele. Segundo ele, apenas ser um bom esposo, Eucana, seria melhor que 10 filhos. Que coisa! Esse pensamento raso ainda é forte em muitos homens. Que ele acha que ele pode agradar a mulher, ele é o único que pode agradar a sua mulher. Olha só, irmãos, não entende de que a mulher tem a natureza da madre. Na madre, as mais fortes reações. O casamento é uma forma aceita de ter filhos, aprovada por Deus. Proteção para a concepção e a perpetuação da espécie.
porque apenas o casamento para uma mulher não basta. Interessante que nós vemos o matrimônio como um começo, os filhos são de fato o encantamento das mães mulheres. Mulher casada, estéril, é como uma árvore sem fruto. E é isso que Ana estava. Ela tinha um esposo bom, gostava muito dela, mas ela não tinha filhos. Então ela era uma mulher amargurada, diz a Bíblia. Como uma mulher bem casada pode ser amargurada? Por exemplo, como Ana, quando não tem filhos. Nada pode agradar ela. Interessante que é comum pessoas tão próximas não entenderem o que ocorre na vida de uma mulher do Senhor, principalmente. Homens que estão nos ouvindo agora, você, meu irmão que está aqui, casado, solteiro, ou que já casou e já teve seus filhos, não podemos ser mais um Eucana para as nossas esposas. Entender isso. O profeta também, de forma semelhante a Eucana, seu esposo, não foi suficientemente apto para compreender a dor de uma serva de Deus no momento da angústia. Veja, ela abriu seu coração no templo, na casa do Senhor, porque lá era o único refúgio que ela se encontrava para poder abrir seu coração. E recebeu apenas um diagnóstico visual do profeta Eli. Sabemos que o profeta Eli tinha vários problemas pessoais na sua vida, com a sua família. Ele tinha problemas demais para poder entender uma mulher chorando amarguradamente no templo. Reclinada, tremendo a boca, como está escrito. Ele falou, essa mulher está bêbada. Olha que diagnóstico visual. Nós temos que tomar muito cuidado, tomar conclusão do que nós vemos. E Eli fez isso. Mas pelo menos ele foi atencioso e consertou o seu equívoco rapidamente. Mulheres irmãs, saibam irmãs, que nem sempre nós homens conseguimos acertar apenas nas nossas leituras os acontecimentos do que ocorrem nas mulheres consagradas ao Senhor. E nós temos que aprender cada dia mais. Veja, irmãos, em 1 Samuel agora, capítulo 1, novamente, estamos todo no capítulo 1, versículo 12 ao 17, vamos ler o caso. E aconteceu que, perseverando ela em orar, isto é, imagine quantas orações ela fez, perante o Senhor, Eli observou a sua boca, não observou o coração dela. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli, até quando estarás tu embriagada, mulher? Aparta de ti o vinho, isso é, para de beber bêbada no templo. Ana, porém, respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Você não está entendendo o que está acontecendo comigo. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, isto é, filha de demônios, de deuses estranhos, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado agora. No templo é o lugar de fazer essas atitudes, ou no seu quarto. Então respondeu Eli, deveras, irmãos, todo chateado dessa situação, vai-te em paz, Ana, e o Deus de Israel te conceda a petição que tu fizeste. Entendeu, irmãos, porque eu faço esse comentário, tanto de Eucana, quanto de Eli, como de nós também? Por esses motivos apenas visuais, a dor de Ana, ou a dor de alguém que sofre por razões santas e ninguém entende, não pode ser julgadas pelo que se vê. Deve descobrir os seus corações, se é que pode ajudar, porque apenas quem sofre é que sabe o peso da sua realidade, da sua situação.
Alguns casos, irmãos, mais ninguém. Certas situações são apenas entre você e Deus. Não tem como alguém ajudar. E isso aconteceu com Ana. Nestas causas, o Senhor é o único confidente e, portanto, o único que recorremos. Foi assim com Ana para poder gerar um profeta Samuel. Não foi só o parto do seu ventre, foi o parto da sua alma. Foi gerar na sua concepção de mulher, de serva de Deus. Todas as causas excepcionais são tomadas por Deus como ato isolado. Nesses tempos únicos entre você e Deus, segue a fé, a perseverança, que pode ser por um longo tempo, com muitíssimas orações, eu uso esse superlativo, em todo momento, mas nunca sem a resposta de Deus, ainda que ninguém compreenda. Ana creu, exerceu a sua destemida e perseverante fé diante de todos os incompreensíveis, tão próximos dela, esposo, profeta, a rival, e quem sabe mais que nem se contata na Bíblia. Mas uma coisa nós temos certeza, ninguém dava crédito para Ana, só ela cria no seu objetivo, e ela teve fé. Saiba ainda que essas situações, meus irmãos, minhas irmãs, é comum entre os servos persistentes de Deus, e você pode ser um que está nessa situação hoje, pedindo coisas que, se você for falar para alguém, ninguém vai entender. Se possível, guarde isso, mas não esconda de Deus. Por isso que assistimos todas as atitudes de Ana baseadas na sua fé perseverante e muita solidão e mais nada além da presença de Deus. Adoração e oração a sós com Deus durante as suas madrugadas devem tornar-se rotinas. São mulheres, e posso dizer também homens fiéis, que passam talvez uma vida em oração por apenas uma causa. No caso de Ana, um filho. Entre outras que nós vemos vários exemplos bíblicos. A salvação, a cura de alguém, a volta de alguém, o nascimento, um casamento no Senhor, qualquer coisa que for, talvez você tenha que orar por muito tempo, mas se você não desistir, Deus vai te dar a resposta. Amém. Sem dúvida. Apenas Deus sabe, por isso apenas Ele compreende. Eu creio que essas pessoas são nobres de apenas uma causa no Senhor. De apenas uma causa. Mulheres como Ana têm uma vida por uma causa. Amém? Amém. A história de Ana é um retrato de qualquer mulher e homem cheio de fé, porque notícias deles não faltam na Bíblia. Eu creio, irmãos, que o Evangelho seria muito mais dificultoso até na sua compreensão, sem principalmente essas fiéis servas do Senhor. Na verdade, essas fiéis servas do Senhor foram mulheres que, por exemplo, vamos pegar um exemplo do Novo Testamento. Vocês lembram quando Jesus foi no trajeto para a crucificação? E você pode ler lá em Lucas capítulo 23. Abra na sua Bíblia, versículo 54. Veja que interessante, porque alguém pode dizer, mas o irmão está priorizando as mulheres? Não, a Bíblia que conta das mulheres. Então nós vamos falar sobre elas principalmente. Não que não ocorra com os homens, mas preste atenção em Lucas. Pode abrir Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. O último versículo do capítulo diz assim: e voltando elas,
Prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Leia o versículo anterior. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, quando Jesus desceu da Galileia, passou a Samaria, vieram mulheres com ele. Seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Essas mulheres seguiram Jesus, observaram um detalhe que geralmente o homem não observa: como foi colocado o corpo de Jesus para ser enterrado. E aí nós vemos no versículo 56, e voltando elas, prepararam especiarias e unguento, no sábado repousaram, porque no sábado eles não podem fazer nada, conforme o mandamento. Mas veja no capítulo 24, versículo 1, e no primeiro dia da semana, que hora, irmãos? Muito de madrugada, essas mulheres já estavam acordadas, só esperando o sábado acabar. Para onde elas foram? E foram elas para o sepulcro de Jesus, levando as especiarias que tinham preparado no dia anterior ao sábado, e algumas outras com elas. Ali estava Salomé, Maria, mãe de Tiago, Maria Madalena, e entre outras Marias que não tem notícia na Bíblia, mas tinha mulheres, irmãs, para cuidarem de Jesus. E essas mulheres tiveram um privilégio. Elas que ouviram dos dois anjos resplandecentes: o que vocês fazem aqui entre os mortos? E eles disseram para elas: Jesus ressuscitou. Amém, irmãos? Comparação entre essas mulheres, comparação entre Ana, e se formos pegar Febe, Priscila e tantas outras mulheres, e você, minha irmã, que é fiel, muitas vezes anônima, só Deus sabe das suas dores, do que você tem passado na vida, e se você for contar para alguém, alguém vai te criticar, não vai te entender, mas você é uma mulher forte, calada, que permanece em oração. Nós aprendemos com Ana também em não desistir por seus objetivos que dependem exclusivamente da mão de Deus. Deus, sim, é o único capaz de entender entre homens e mulheres fiéis. Que Deus nos abençoe, irmão. Que a lição de Ana sirva para todos nós que nunca deixamos de buscar o Senhor, ainda que existam as nossas próprias limitações, a solidão, os acontecimentos e as incompreensões. Tenha fé, tenha fé. Aprendemos com várias mulheres bíblicas que na sua situação de mulheres, ainda mais naquela época, elas, sem querer se aparecer diante dos homens e ser sobre eles, elas tiveram vitórias que os homens não tiveram. Que possamos atender nos ensinamentos bíblicos e não muitas vezes no que achamos parecer ser, mas no que de fato é para cada um de nós. Amém? Uma boa semana a todos nós e que Deus nos abençoe. Obrigado.